das câmeras da região. Ao vivo, 24 horas por dia. Projeto Vizinhança Colaborativa. Colabore para transformar seu bairro em um lugar melhor e mais seguro. A ferida não cicatriza? Marque sua avaliação no Instituto de Estomaterapia Doutora Fernanda Silva. Temos a melhor assistência para pacientes com feridas de difícil cicatrização. Atendemos também pacientes que necessitam de cuidados podiátricos como calos, verrugas, unha encravada ou que necessitam de próteses, órteses e calçados especializados. Contamos também com o núcleo de tratamento de disfunções do assoalho pélvico para atender pacientes que sofrem de constipação intestinal, queda do útero e da bexiga e de perda involuntária de fezes e urina. Núcleo 1, Rua Professora Maria Nilde Couto Bem, 220, Edifício Office Cariri, Sala 812, Triângulo, em Juazeiro. Núcleo 2, Instituto Ópera. Marque sua avaliação pelo telefone ou WhatsApp 999534039. Instagram @Fernanda Silva IE. Parabéns aos amigos aniversariantes deste domingo, 26 de janeiro, dia dos santos Timóteo e Tito. Em Juazeiro do Norte, Francisco Gutenberg Alves da Silva, no Frei Damião. E a Rita José do Nascimento, no Sítio Junco. ZYS 808, FM Padre Cícero, 104,5. Uma emissora da Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, Juazeiro do Norte, Ceará. A rádio que educa e evangeliza. Acompanhe a partir de agora na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista, e vamos ficar na sua companhia até próximo às 9 horas, né? 5 para as 9, porque 9 horas é a missa transmitida diretamente do Santuário Sagrado Coração de Jesus, aqui na FM Padre Cícero. O programa Dicas de Saúde tem o apoio técnico, tem na operação de som, Carlos Eduardo, que firme e forte, também no telefone, 3512-2000, é o telefone que você faz perguntas para o nosso convidado, que já está aqui conosco, eu vou apresentá-lo. Também você pode fazer perguntas para o nosso convidado, desse número 3512-2000, é também o número do WhatsApp. Então, pelo WhatsApp você pode escrever, você pode mandar um áudio ou falar, né? Por telefone. E tem também nossas redes sociais, né? Tem o site do meu compadre Tony, que o nome do site é clubesintonia.com. clubesintonia.com. Então tem o link, Dicas de Saúde. E aí o Tony grava o programa e deixa lá, disponibilizado para quem quiser ouvir em outro momento essa entrevista de hoje. Hoje tem como tema o janeiro laranja, sobre glaucoma, mas o janeiro, o glaucoma, ele tem o dia dele, o dia que é mais
conscientizado em maio. Então mudou para Maio Verde. Mas como a gente já tinha convidado o oftalmologista, aí a gente manteve o programa, né? Janeiro Laranja, glaucoma e oftalmologia de uma forma geral. Vou apresentar meu grande amigo de muitos anos, Dr. Regis Santana de Figueiredo. Dr. Regis é médico pela Universidade Federal do Ceará. Tem residência médica em oftalmologia no Centro Médico de Campinas, São Paulo. Feluap, não sei nem se é assim que fala. Fellowship. Fellowship em córnea e doenças oculares externas pelo Hospital Willis Ear, Thomas Jefferson, Universidade da Filadélfia, Estados Unidos da América. Mestre em farmacologia clínica pela Universidade Federal do Ceará. Professor assistente 3 em oftalmologia pela Faculdade de Medicina IDOMED Estácio Juazeiro do Norte FMJ. Conselheiro suplente do CREMEC dessa gestão, atual gestão. Bom dia, doutor Regis Santana. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao doutor Péricles Vasconcelos, realmente um grande amigo da época do Salesiano. Oh, tempo bom. Costumávamos frequentar aqui o Sagrado Coração de Jesus, né? Às sextas a gente tinha as missas, né? Primeira sexta-feira de cada mês. Nas quintas a gente fazia o preparatório para a missa. Isso, né? canta, aprender a música, né? Para cantar correto. E saudar aqui a equipe técnica em nome do Carlos Eduardo, né? E Isso. aos ouvintes da FM Padre Cícero. E agradecer a oportunidade, né? É sempre uma satisfação poder estar aqui nesse espaço tão importante da saúde, divulgada pelo Dr. Péricles Vasconcelos. Muito obrigado pelo convite, muita honra. Eu que agradeço, Dr. Regis Santana, filho do famoso médico Dr. Hugo Santana de Figueiredo. Ainda é na Rua Conceição, uma clínica? Sim, Péricles, ainda. Aí tem também uma filial na Lagoa Seca. Sim. Como é o nome da Lagoa Seca? É o mesmo nome. Clínica de olhos do Dr. Hugo Santana. Dr. Hugo Santana. Isso. Pois é, Dr. Regis, muitos anos de amizade, é professor também da mesma instituição que eu sou, que é a Estácio IDOMED FMJ, e veio não só falar de glaucoma, mas falar da sua especialidade, que é oftalmologia. A oftalmologia, em alguns países, ele é bem separado da medicina. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil a pessoa faz a faculdade de medicina, né? Normal, igual os outros médicos todos. Aí depois que termina a faculdade, aí vai fazer provas para entrar numa residência médica em oftalmologia. Antigamente a gente tinha carência, né, de médicos oftalmologistas, principalmente pelos interiores do Brasil. Hoje nós estamos muito bem servidos, não é isso, doutor Regis, aqui no Cariri? Sim, a oftalmologia hoje conta com algumas subespecialidades. A gente pode dizer que praticamente todas elas são bem atendidas aqui na região do Cariri, com profissionais muito bem formados, tanto do ponto de vista da oftalmologia geral, quanto da subespecialidade a que se destina a fazer. Então, o Cariri está muito bem atendido, e isso é motivo de orgulho aqui para a região, uma vez que, como você bem falou, há localidades em que a nossa especialidade ainda realmente precisa chegar mais perto da população, né? É verdade, eu li uma vez que 10% dos brasileiros nunca foram ao oftalmologista. Sim. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Mas é por causa do tamanho desse país, né? Inclusive, sobre o tema glaucoma, né? As pesquisas de enquete que se fazem questionando as pessoas sobre o conhecimento da doença glaucoma, de 40% a 50% nunca ouviram falar. Né? Desse termo. E mais de 50% não sabe que leva à cegueira irreversível, que esse é o grande problema do glaucoma, né? Que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Uma vez que se fica cego por glaucoma, é uma cegueira irremediável. Né? E não tem nenhum sinal bem antes dizendo que está chegando, né? É uma coisa que vem silenciosamente, ninguém sabe que pode vir a ter essa perda de visão pelo glaucoma. Pois é, a forma mais comum do glaucoma é o glaucoma primário de ângulo aberto,
né? E é uma doença oligossintomática, ou seja, com poucos sintomas no início. Sim. Então, eu costumo dizer que se glaucoma e diabetes doesse, todo mundo se tratava Logo. corretamente desde o começo. Mas, na verdade, como é uma doença silenciosa, o paciente só vai se dar conta quando grande parte do campo visual foi acometido e a pessoa já não tem mais realmente um bom desempenho naquilo que depende da visão. É verdade. Agora, para detectar, para fazer o diagnóstico, a pessoa precisa ir no médico oftalmologista. O que o médico oftalmologista faz para descobrir que a pessoa tem o glaucoma? Existe algum exame específico para saber sobre glaucoma? O diagnóstico do glaucoma é dado pelo exame do fundo do olho, aonde se detectam os achados que são realmente característicos da doença, porque o glaucoma é uma neuropatia óptica, uma doença do nervo óptico, aonde as fibras nervosas que o compõem vão se perdendo, juntamente com células retinianas que dão origem a essas fibras nervosas, e com isso os defeitos característicos do campo visual consequentes vão aparecendo. Mas esses defeitos não aparecem no início da doença. Então, se estima que a pessoa deva perder em torno de 30% a 50% dessas fibras. A natureza é sábia ou seja, dá essa oportunidade, de a pessoa ter o problema e não sentir. Mas, por outro lado, isso evita que o diagnóstico seja feito no começo, E quando se faz o diagnóstico, normalmente a gente não tem um nervo com uma reserva muito boa. Então, precisa cuidar para que não se perca o resto da reserva, Então, o glaucoma, por ser uma doença pouco sintomática, o paciente ele não vai no consultório, na maioria das vezes, porque está achando que tem o glaucoma. Então, o diagnóstico é feito, na maioria das vezes, na forma ainda em que o paciente não se percebeu. E isso é a importância do exame de rotina. O paciente não tem sintoma, num exame de rotina, o médico, ao fazer o exame do fundo do olho, ele vai detectar que existe um problema naquele nervo óptico, ou uma suspeita de que haja um problema, e aí alguns exames vão ser realizados justamente para tentar documentar o aspecto desse nervo óptico, ajudar no diagnóstico, a fotografia do fundo do olho, e os exames que vão servir de acompanhamento. Os exames que vão servir de acompanhamento, como a medida periódica da pressão intraocular, que é o principal fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma, mas não essencialmente o único, Existem outros fatores de risco importantes. E também os exames para o acompanhamento, como o campo visual. Hoje em dia, os exames de imagem, como a tomografia de coerência óptica, para a aferição da espessura dessa camada de fibra nervosa da retina, que é a que se perde no paciente portador de glaucoma. Então, com isso, o médico se torna documentado para dar sequência no atendimento e no tratamento, visando a estabilidade do quadro. Uma vez que o glaucoma não tem cura, então ele tem o controle, e o controle visa justamente estabilizar esse dano que já se instalou naquele momento que você já detectou o problema. Muito bem. Então, só o oftalmologista mesmo, para medir a pressão do olho, para fazer o fundo de olho bem feito. Claro que os clínicos, eles também aprendem, eles também, alguns sabem fazer exame de fundo de olho, mas nem todos, E mesmo se souber, não é suficiente. Tem que ser realmente um especialista para fazer o diagnóstico e o tratamento. O glaucoma é a causa mais frequente de cegueira ou tem outras causas mais frequentes que o glaucoma? A principal causa de cegueira no mundo é a catarata. Porém, sim, a catarata é uma cegueira reversível. Uma vez que você opera a catarata, você volta a ter uma visão praticamente normal, e hoje, com o requinte de você, com o desenvolvimento da técnica cirúrgica e do surgimento de lentes premium, que você consegue, inclusive, além de corrigir a opacidade do meio, que é o cristalino opaco, que é o que a gente chama de catarata, você consegue, como objetivo secundário, deixar esse paciente com um grau muito pequeno e muitas vezes até independente dos óculos.
né? Então, a cegueira da catarata é uma cegueira que se resolve muito bem, né? Já a do glaucoma, a perda do campo visual e o dano estrutural que o nervo óptico, né, e as células retinianas já sofreram, esse dano praticamente é irreversível, ou seja, o que perdeu vai ter que ser o ponto zero para você seguir e não deixar que haja dano adicional àquilo que já está bem instalado. Ou seja, o tratamento é para estacionar. Exato. Esse é o objetivo do tratamento do glaucoma. Que é conseguido por colírios e outras medicações via oral ou só colírios? O tratamento do glaucoma tem realmente uma evolução interessante, que merece menção, né? Então, o tratamento tradicional realmente é feito com hipotensores oculares, que são os colírios, né? Algumas vezes medicamentos sistêmicos por via oral, como a cetazolamida, né? Que é um diurético inibidor da anidrase carbônica, né? E os colírios hipotensores existem em várias classes, né? E são remédios hoje que entram, alguns deles, nos remédios que o Ministério da Saúde rotula como de alto custo. Por isso que os pacientes que não têm condição de adquirir esses medicamentos têm como fazer o cadastro, né, na Secretaria de Saúde do município e ter acesso, por essa portaria do Ministério da Saúde, né, aos medicamentos ofertados pelo Ministério da Saúde. De qualquer forma, o que evoluiu é porque hoje o tratamento do glaucoma, quando o tratamento clássico com hipotensores não funciona, você parte para outras opções de tratamento. Algumas delas hoje já consideradas como tratamento de primeira escolha, como, por exemplo, no glaucoma primário de ângulo aberto, a trabecoplastia seletiva com laser, né, que foi um laser desenvolvido para ser aplicado na malha trabecular, que é o sítio onde se drena o líquido que circula dentro do olho, que é o humor aquoso, né, e com isso melhorar essa drenagem, né. E alguns pacientes têm uma boa resposta, inclusive por isso que foi transformado num tratamento de escolha inicial. Você pode começar com o próprio laser nos pacientes primários de ângulo aberto. Existem critérios justamente para você indicar esse tipo de tratamento, mas existe essa opção. E naqueles que falham, a gente tem as opções que a gente chama de invasivas, né? Que são os tratamentos cirúrgicos, que também sofreu hoje uma evolução. A gente hoje tem técnicas que a gente considera como minimamente invasivas, com pequenas incisões para a implantação de dispositivos de drenagem, né? Que ficam internamente acoplados à malha trabecular, né? E também técnicas que se fazem sem precisar desses dispositivos, mas também são consideradas minimamente invasivas, né? Então, o tratamento do glaucoma teve essa evolução. E quando esses não funcionam, aí vai para os tratamentos que a gente chama de técnicas fistulizantes. Você vai produzir uma fístula para a drenagem desse humor aquoso, visando a que a pressão intraocular chegue num nível que seja considerado seguro, que a gente chama de pressão-alvo, né? Para que o dano glaucomatoso não se perpetue. Quer dizer, todo esse tratamento, toda essa evolução, tudo, para estacionar no estágio em que está. Exato. Não há uma volta a ser a visão como antes, não. Esse seria talvez se a medicina conseguir resolver um tratamento que reverta o dano, né, que possa regenerar o tecido neural que foi perdido, né? Uma vez que a gente não dispõe ainda desse, será um grande benefício, porque a prevalência de pessoas cegas no mundo por glaucoma chega em alguns países da África ali em torno de 4%, né? Muita coisa, nos pacientes que têm glaucoma primário de ângulo aberto. Então, assim, é uma doença realmente bem prevalente, é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, e como a irreversibilidade é que nos alerta, né? É tanto que a Sociedade Brasileira de Glaucoma colocou esse dia 26 de maio como a data nacional
do combate da prevenção ao glaucoma, né? 26 e aí de maio. É o Maio Verde. Maio Verde. Isso. Agora, já a catarata, a não ser que ela esteja muito avançada, o resultado da cirurgia é muito bom, né? As pessoas que estão com dificuldade, aquele embasamento na visão, elas ficam muito satisfeitas, a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria depois da cirurgia, né? De catarata dos 2 olhos. A cirurgia da catarata aí foi uma evolução extraordinária, né? Realmente a evolução tecnológica com a construção de alguns aparelhos, né? Realmente deu ao médico essas ferramentas que propiciaram uma técnica segura, né? Mais rápida, com recuperação visual bem instantânea, né? Mas não é uma cirurgia banal, né? Então, assim, sim. a gente tem que tomar Cuidado. todas as precauções, né? Avaliar bem o paciente no pré-operatório, né? Do ponto de vista ocular e sistêmico, né? Então, assim, há uma certa... mas hoje em dia não precisa mais pedir exame pré-operatório para fazer cirurgia de catarata. Mas nesses exames pré-operatórios, a gente tem chance de flagrar alguns problemas, né? Então, eu me lembro bem que eu tenho pacientes aí em que eu flagrei leucemia, né? Olha aí. Paciente com anemia, e eu pedi avaliação para ver o que era a causa da anemia, né? Era um tumor de intestino grosso, né? E aí o paciente hoje ainda está vivo, ia morrer sem saber que tinha, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente tem que seguir também o raciocínio, além do raciocínio oftalmológico, o raciocínio também médico, né? A gente está tratando com... Então, a gente tem... Agora, a cirurgia da catarata realmente é aquela cirurgia que, quando a causa única da baixa da visão é a catarata, o paciente sai extremamente satisfeito. Mas é uma cirurgia que também tem risco, né? Sim. Risco de infecção, risco de hemorragia intraoperatória, né? Risco de complicações tardias, como descolamento da retina, etc. Então, assim, não dá para se banalizar, né? E é tanto que, baseado nisso, o Conselho Brasileiro de Medicina, junto com o Conselho Federal de Medicina, criaram uma resolução que rege hoje o funcionamento dos mutirões de catarata, né? Então, aqueles colegas que pretendem, e aqueles gestores, né, que pretendem fazer um mutirão, eles têm que seguir essa norma, essa resolução do Conselho Federal de Medicina que trata dos mutirões, né? E aí isso é importante porque evita justamente de deixar o paciente sem assistência no período pós-operatório, que é tão importante quanto o ato cirúrgico, né? E também de, se caso houver complicações intra ou perioperatórias, né, que tenha como ser resolvidas a contento. Muito bem. Então, janeiro se fala, mas muito mais em maio. Vamos ver se em maio a gente consegue trazer também um oftalmologista para falar mais ainda sobre o glaucoma. Mas o importante é saber que você tem que ir no médico de visão, que antigamente era chamado oculista. O oftalmologista, ele é o clínico geral dos olhos, ou seja, as doenças dos olhos não dá para consultar com um médico geral, um clínico. Tem que ser o oftalmologista mesmo, porque são muitos os problemas e alguns que levam à cegueira, como o glaucoma, catarata, o diabetes, né, que atinge a retina. Dr. Regis vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas para o nosso convidado, Dr. Regis Santana de Figueiredo, médico oftalmologista, nesse mês que já foi dedicado ao glaucoma, ainda embora maio verde é bem mais, e tudo sobre a luz dos olhos, né? A visão. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Eu te quero ver, eu te quero ver. Tão latidamente no meio dos jovens, eu te quero ver. Tem
novidade para você que é amigo ou amiga da rádio. Faça sua doação financeira neste mês de janeiro e participe do sorteio de um ferro de passar a vapor Oster antiaderente. O sorteio acontecerá no dia 4 de fevereiro, às 11h30, ao vivo, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824. 3512-5824. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos, somos mais amigos. Essas empresas ajudam em nossa missão. É mais que estudo, é salesiano. Com fé eu vou seguindo, construindo meu caminho. É mais que estudo, é salesiano. O que eu quero ser, acreditar que aqui eu vou vencer. Ligue ou mande mensagem no WhatsApp DDD 88 2101 3775 e agende sua visita. Você está cansado de pagar contas absurdas de energia? Deseja ter conforto e qualidade de vida? Conheça a Gênesis Solar. Economize e ainda contribua com o meio ambiente. Gerar sua própria energia é bem mais simples e barato do que você imagina. Temos as melhores condições. Financiamos 100% do seu projeto com até 120 dias para pagar a primeira parcela. Equipamentos de qualidade, equipe especializada, melhores e maiores garantias do mercado. Não terceirizamos nenhuma etapa. Visite a loja em Juazeiro, no estacionamento do Cariri Shopping, ou entre em contato pelo DDD 88 982 17 70 84. Venha você também para Gênesis Solar. Doutora Lívia Vieira, médica pediatra. Realiza puericultura, assistência à amamentação, pré-natal pediátrico e pediatria em geral. Tratamento de doenças agudas, gastrointestinais, respiratórias e alergias. Atende na Clínica Dr. Center, Rua Tenente Luiz Coelho Rocha, 172, Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Atendimento particular e convênios. Agende a sua consulta pelo WhatsApp 981467000. 981467000. Instagram, @dra.livia.vieira.pediatra. Doutora Lívia Vieira, cuidando da saúde da criança de forma integral e humanizada. Quando o assunto é medicina, a experiência do profissional é uma prioridade para você? O Dr. Carlos Vitorino é médico e possui mais de 40 anos de atuação no mercado, com especialidade em neurologia e geriatria. Instagram, @Dr. Carlos Vitorino Neuro. Marque sua consulta pelo telefone 3511-2178 ou pelo WhatsApp 988790108. Dr. Carlos Vitorino, neurologista e geriatra. Procurando opções de lazer para as férias? Então vem pro Arajara Parque. Em janeiro o clima de férias toma conta e o nosso compromisso é com a diversão. O parque abre a partir das sextas-feiras para você mergulhar em atrações imperdíveis e relaxar em meio à natureza com a família. E com o combo diversão de férias você aproveita tudo isso com economia. Nas férias, o seu melhor destino é o Arajara Parque. Acesse arajaraparque.com.br e confira nossa programação. 104,5. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos.
Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Hoje o convidado é médico oftalmologista. É visão, nossos olhos e tão importante, né? Embora infelizmente algumas pessoas já nascem sem a visão, né? Algumas causas podem ser reversíveis, outras não. O doutor Regis Santana de Figueiredo é médico oftalmologista e veio falar sobre não só glaucoma, mas já está falando de catarata. E agora eu vou pedir para ele falar sobre o diabetes. O diabetes é uma doença que está aumentando no mundo demais até. Porque tem uma relação, pelo menos o tipo 2, ele tem uma relação direta com o peso, com a obesidade. E como a população, de uma forma geral, global, no mundo todo, inclusive Brasil, está aumentando de peso, você vai assistir um filme da década de 30, você fica impressionado, aqueles filmes preto e branco com os americanos tudo maguinho, né? Hoje é o contrário, né? E isso Brasil é a mesma coisa, como aumentou o peso do povo em sua média, né? E aí aumentou o diabetes. E o diabetes, ele causa várias complicações de rins, de coração, de cérebro, de circulação, de nervoso no sentido de neuro, né? Nervo mesmo, não nervo nervoso, mas nervo. E também atinge a região da retina no olho. Então gostaria que o doutor Regis falasse um pouco como é a vida de um diabético quando começa a ter problema de visão. Tem que fazer um exame, existe exame da retina, não é isso? A gente tem que levar em consideração o primeiro aspecto, que é quanto ao tipo do diabetes que o paciente tem, né? Então, o tipo 1, a gente sabe que o diagnóstico do tipo 1 acontece quando o paciente se torna diabético, porque ele depende da insulina e a produção de insulina praticamente cai a zero. Então, o paciente começa a ter sintomas e termina entrando em cetoacidose diabética e o diagnóstico é feito naquele momento. Então, a retinopatia diabética está dentro dos grupos das microangiopatias, né? Então, não acontece imediatamente, necessita de um tempo de diabetes descontrolado, no mínimo de 5 anos, né? Para que esse diabetes comece a causar um dano às paredes. A hiperglicemia crônica começa a causar dano à parede dos capilares retinianos e começa a haver perda desses capilares, hemorragias, exsudação, edema da retina, né? E levando com isso a baixa da visão. Aí, então, o paciente diabético do tipo 1, ele ficou diabético, ele tem obrigação de, a partir do 3º ao 5º ano em diante, do diagnóstico, fazer o acompanhamento anual do fundo do olho, né? Já o diabético do tipo 2, este não sabe há quanto tempo é diabético. Exato. Então, ele mesmo desconhece quando ficou diabético. E algumas vezes, quando ele tem esse diagnóstico feito, ele já tem retinopatia diabética em estágio avançado, né? Já com ameaça à visão. Então, o exame do fundo do olho do paciente diabético tipo 2 deve ser feito no momento do diagnóstico do diabetes. Então, o clínico geral, ou o endocrinologista, ou qualquer outro especialista fez o diagnóstico, né, do diabetes tipo 2, esse paciente ele deve ser referenciado para um serviço de oftalmologia para ter o primeiro exame do fundo do olho feito, e dali ele vai fazer a sequência de acompanhamento, dependendo do estágio em que se encontra o fundo do olho dele. Se normal, a cada ano uma visita. Se houver retinopatia diabética, dependendo do estágio da retinopatia diabética, isso pode ser feito até de 6 em 6 meses ou a um tempo menor, dependendo da gravidade da retinopatia diabética. Muito bem. Então, descobriu que tem diabetes, oftalmologista, para fazer esse mapeamento da retina, a retinopatia diabética. A incidência é alta de cegueira, a gente não vê muito. Eu mesmo conheci uma pessoa que perdeu a visão pelo diabetes. Mas, assim, um caso, 2, 3, mas você, como oftalmologista, você deve ter uma visão bem diferente do clínico, né? Muita gente perde a visão pelo próprio diabetes.
em termos de cegueira legal nos países desenvolvidos, né, o diabetes está entre as 3 primeiras causas de cegueira legal, que é aquela cegueira que o paciente tem um nível de visão que o impede de exercer atividades laborativas, né? Então ele termina entrando no sistema do governo para receber proventos por invalidez em relação à visão. Então, a principal causa de baixa da visão no diabético é o edema macular diabético, que é o vazamento de capilares danificados perto da região central da retina, que termina fazendo com que essa visão central, que é a visão útil de detalhes, que é a visão que o paciente usa para fixar os objetos, começa a sofrer essa injúria e começa a atrapalhar o desempenho visual do paciente. Então, o acompanhamento do fundo do olho consegue detectar o que a gente chama de edema macular clinicamente significante, que não necessariamente já causou baixa perceptível da visão, mas já tem indicação de tratamento para que não afete a região central da mácula, a fóvea, e o paciente venha a perder essa capacidade da visão central. Então, por isso que o acompanhamento é importante, né? O paciente ele precisa ter esse acompanhamento para, primeiro, tem retinopatia diabética? Não tem. E se tem, que estágio está, e estratificar o tratamento a partir dali. Os estudos garantem que o diabetes bem compensado, bem tratado, ele retarda muito esses problemas da retina ou não? Mesmo o diabético bem tratado vai evoluindo e pode ter cegueira também. O tipo 1 se imagina que é o diabetes mais difícil de tratamento, né? Porque depende da aplicação regular de insulina. Né? Mesmo naqueles com hemoglobina glicada abaixo de 7, que é o ideal, né? É o target, é o alvo, né? Que a gente busca, né? Esses pacientes eles vão ter, depois de 20 anos de diabetes, algum nível de retinopatia diabética, mesmo que sejam apenas microaneurismas, né? E hoje em dia existem o diabetes também, o tratamento do diabetes avançou, né? Com bomba de insulina, etc. Porém, são modalidades terapêuticas ainda de um custo muito elevado para a população geral, né? Então, poucas pessoas têm acesso a esse tipo de controle mais rigoroso do diabetes tipo 1. Então, esses realmente, em um tempo mais curto, provavelmente vão ter um quadro de retinopatia diabética mais grave, né? Devido ao controle mais precário da doença. O diabetes tipo 2, aí normalmente são pacientes obesos, sedentários, aí tem outras comorbidades, hipertensão arterial, né? Aterosclerose, né? Então, assim, vão acumulando problemas, né? E termina também tendo complicações da retinopatia diabética, né? E outras do diabetes no olho que não sejam só a retinopatia diabética, como defeito epitelial na córnea, neurotrófico, né? E outros problemas que podem advir do diabetes. No caso do tratamento, além do controle glicêmico da retinopatia diabética, tem o tratamento oftalmológico. Esse tratamento é comparável, por exemplo, ao glaucoma, só para estacionar, ou é comparável, por exemplo, à catarata, que há uma reversão, uma recuperação da visão? Depende do estágio, né? Sim. Então, por exemplo, quando a gente pega um edema macular inicial, né? Ainda longe do centro da mácula, né? Você conseguindo controlar esse edema macular, realmente o paciente não vai perceber alteração visual. O problema é o acesso desses pacientes ao tratamento correto, a laser, a aplicação de medicamentos antiangiogênicos, né? Tá certo? Então, o dano vascular do diabetes, ele também é irreversível. Aquilo que foi, os capilares que se foram, né? A retina isquêmica não vai ter mais. É tanto que o organismo tenta, por si, prover neovasos, né, nos casos avançados de retinopatia diabética, para tentar suprir a falta de oxigenação do tecido neural da retina. Mas esses neovasos, infelizmente, eles não têm
a mesma capacidade e, pelo contrário, às vezes complicam o quadro, né? Leva a sangramentos, hemorragias dentro do gel do olho, hemorragia vítrea, crescem e se deslocam em direção ao vítreo, formando tendas de tração na retina, né? Membranas fibroproliferativas que tracionam e descolam a retina. Então, assim, o dano vascular não tem também como a gente reverter, né? Agora, a gente consegue, por exemplo, no edema macular, que está baixando a visão, com o tratamento a gente consegue reverter o edema e a visão melhora, né? Diferente do dano, a perda do campo visual do glaucomatoso, que aquele dali não volta mais. Exato. Os ouvintes já estão começando a participar, Dr. Regis. O nosso ouvinte Rodrigues, bom dia para você, Rodrigues. Ele gostaria de saber, com o Dr. Regis, qual o valor normal da pressão ocular e se há alguma medicação ou tratamento em estudo ou pesquisa para quem é portador de retinose pigmentar. Ele tem essa retinose há mais de 30 anos e faz uso de Luvis. A primeira pergunta foi da pressão intraocular, né? Pressão intraocular. Bom, então a pressão intraocular, na grande maioria das pessoas que não tem problema com ela, se situa entre 10 e 20, né? Mas isso por si não dá o diagnóstico de glaucoma, né? Então, assim, os pacientes que têm a pressão até 21 e não têm nenhum dano ao nervo óptico ou à retina, são considerados normais, né? Aqueles que têm a pressão acima de 21 e também não têm dano ao nervo óptico, nem às células retinianas, a gente chama de hipertensos oculares, né? Mas não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que tem a pressão acima de 21, por ser esse o principal fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma, venha a ter glaucoma. Então, existem pessoas que têm pressões de 25, de 26 e não desenvolvem glaucoma. Mas tem pessoas com pressões abaixo de 21 que têm glaucoma, né? Que a gente chama de glaucoma de pressão normal, né? E pessoas até com pressões mais baixas, né? Ali nos 14, 13 tem glaucoma, né? Então, esses pacientes provavelmente têm um outro mecanismo associado de perda dessas células nervosas e das fibras nervosas do nervo óptico, talvez vascular, né? Que a gente ainda carece de um pouco mais de entendimento para saber o porquê dessa perda, né? Em relação à retinose pigmentar, né? É uma distrofia retiniana, né? Então é um problema hereditário, né? E a retinose pigmentar ela pode ser autossômica dominante, ou seja, um dos pais tem e passa o problema, e como é um gene dominante, ele se manifesta em 50% da descendência, né? Pode ser autossômica recessiva, ou seja, os pais às vezes não têm a doença, mas têm um gene recessivo que, encontrando um parceiro que tem esse mesmo gene, né, 1/4 da descendência pode ter retinose pigmentar, que é a forma mais comum que a gente vê aqui na nossa região devido aos casamentos consanguíneos, né? Primo com primo, né? Às vezes tio com sobrinho, em que esses genes circulam naquela família e é mais fácil de encontrar um gene parceiro para a manifestação da doença. E podem ser também ligadas ao cromossoma sexual, cromossoma X, né? E aí teria uma maior prevalência desses pacientes no sexo masculino, porque com o X só a doença se manifesta. Bom, a retinose pigmentar é uma doença que vem tendo atenção da ciência básica em oftalmologia para desenvolvimento de terapias que possam efetivamente trazer algum benefício, né? Uma vez que os fotorreceptores vão se perdendo e a pessoa vai perdendo o campo visual, né, periférico, a visão noturna, né, e com isso, no fim, fica apenas com o campo visual tubular e nos estágios mais avançados perde até a visão central. Então, existem hoje pesquisas em estágio bem avançado, né, desenvolvimento de chips eletrônicos que vão substituir os fotorreceptores, né? Isso ainda não é uma realidade aqui no nosso país, né? Existem pesquisas também avançadas em terapia gênica, né, para nessas pessoas que têm esse problema genético detectado, você com a terapia gênica anular esse gene
né, que causa a perda dos fotorreceptores, né, e as células-tronco também entram nesse cenário, tentando, de uma forma ou de outra, tomar o lugar dos fotorreceptores que se perderam e se diferenciarem novamente em fotorreceptores. Então, existe um grupo de pesquisa ali na USP de Ribeirão Preto, né, o Dr. Rubens Siqueira, de Camargo, que mexe com essa parte de retinose pigmentar e de terapias que possam efetivamente trazer algum ganho daquilo que, de uma maneira, vamos dizer assim, progressiva, vai se perdendo, que são os fotorreceptores, principalmente do tipo bastonete, aqueles responsáveis pela visão periférica e noturna. Então, o paciente tem retinose pigmentar, ele tem cegueira noturna e ele tem um campo visual tubular. É interessante. Já a nossa ouvinte Lígia, ela participa de quase todos os programas. Obrigado, Lígia. Bom dia para você. E ela gostaria de saber, Dr. Regis, qual o risco de uma pessoa de 53 anos realizar a cirurgia de estrabismo? A pessoa nunca fez essa cirurgia por medo de perder a visão. Ela pergunta se você realiza esse tipo de cirurgia ou indica quem realiza. A cirurgia do estrabismo é realizada aqui na região do Cariri. Existem vários profissionais que fazem esse tipo de cirurgia, né? Inclusive, assim, na idade que ela está de 53 anos, seria um tratamento estético, né? A cirurgia do estrabismo, ela tem por objetivo realinhar os eixos visuais, né? Então, por exemplo, de uma criança que está ainda em fase de desenvolvimento da visão em relação ao cérebro, por exemplo, uma criança que nasceu com estrabismo ou tem um estrabismo que se manifestou ali antes dos 6 meses de idade, né, que a gente chama de endotropia do lactente, né? Esses pacientes, eles precisam ser operados precocemente, tão logo tenham condições anestésicas, né? Porque uma vez a cirurgia sendo feita precocemente, eles ganham um pouco do que a gente chama de visão binocular. Depois de um certo período ali, de uns 2 anos de idade, esse ganho, mesmo que o alinhamento seja perfeito, esses pacientes não terão mais visão binocular. Ele vai usar um olho por vez, e a visão binocular é aquela que dá a sensação espacial, a noção de distância entre os objetos, né? Numa pessoa de 55 anos de idade, todo o desenvolvimento neurofuncional já está maduro. Então, não vai ter, por exemplo, se esse olho dela estrábico não foi estimulado, se é um olho que a gente chama de amblíope, tem uma visão baixa, operando o estrabismo, ela não vai ter ganho de visão, mas ela vai ter o ganho estético, e isso, do ponto de vista psicológico, traz muito, né, problema, algumas vezes, para alguns pacientes que querem ter o desvio resolvido, mesmo que sabendo que não terão ganho funcional, né? Apenas o ganho estético da correção motora do estrabismo, né? E esse medo que ela tem de ficar sem a visão? Bom, com a cirurgia. A cirurgia do estrabismo é uma cirurgia de relativo baixo risco, porque é uma cirurgia extraocular, né? Então, aonde o médico vai atuar é nos músculos extraoculares que movimentam o olho, o globo ocular. Então, é possível haver complicação e perda da visão? Sim, porque esses músculos, eles vão ser desinseridos e vão ser reaplicados à parte branca do olho, que é a esclera, e há, vamos dizer assim, transfixação dessa esclera por agulha, etc., né? Pode haver punção da cavidade vítrea, etc., mas o procedimento, algumas vezes, é feito com anestesia geral, dependendo do paciente, né? Pode ser feito com anestesia local, em alguns casos até anestesia tópica, né? Isso também pode ser feito em estrabismo, né? Dependendo do nível de cooperação e ansiedade e do caso em si, mas tem o risco anestésico, tem risco, né, que podem acontecer independente de que tudo seja bem feito, né? Mas no caso dela especificamente,
Se o olho não tem visão, porque não é um olho bem estimulado e já tem baixa visão, ela não vai ganhar nem vai perder, né? Tá certo? Considerando que a cirurgia transcorra dentro da normalidade, que é o que usualmente acontece. Entendo. Já a nossa outra ouvinte, Márcia, ela pergunta sobre blefarite. Ela gostaria de saber, doutor Regis, causas de blefarite e como é o tratamento. Bom, existem, do ponto de vista etiológico, 2 tipos de blefarite. A blefarite, que a gente chama de escamosa, né? Ou seborreica, né? Que é uma blefarite em que acontece uma disfunção das glândulas sebáceas da margem palpebral, né? A gente tem glândulas sebáceas na margem palpebral, na base dos cílios, né? Do aparelho pilosebáceo, né? E a gente tem as blefarites, que a gente chama de ulcerosas, né? Que, na verdade, tem participação bacteriana na gênese dela. O Staphylococcus aureus normalmente está envolvido nesse tipo de blefarite, né? Na primeira, que é a blefarite escamosa, né? O tratamento é feito com higienização, né? da margem palpebral. Existem hoje alguns produtos que foram criados especificamente para higienizar a margem palpebral, né? O uso da compressa morna facilita, né, a remoção desse excesso oleoso que se deposita na margem palpebral. E essa deposição oleosa, algumas vezes a degradação desse material oleoso leva a uma irritação, né? Hiperemia, vermelhidão da margem palpebral, prurido, né? Então esse é o principal sintoma da blefarite escamosa. E o asseio realmente é a principal medida da margem palpebral. Quando em crise, né, que tem inflamação, vermelhidão, né, muita coceira, às vezes uma pomada que tenha corticoide, né, ajuda ao controle, mas esses não podem ficar sendo usados com muita frequência pelo risco da complicação do corticoide aí no olho, né, aumento da pressão intraocular, causar catarata, etc., cortisônica, né. Na ulcerosa, aí você tem que usar o tratamento que contenha antibiótico que seja eficaz contra o Staphylococcus aureus. Aí vem algumas formulações, né, que a gente utiliza com esses antibióticos para justamente controlar o quadro infeccioso. Muito bem, então a gente está aprendendo hoje sobre oftalmologia. Doenças, problemas, distúrbio da visão, dos olhos, das pálpebras, com o Dr. Regis Santana de Figueiredo, médico oftalmologista. Pois é, vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas para o Dr. Regis Santana de Figueiredo. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Tu és Dom Bosco, pai e mestre de toda a juventude. Tu és Dom Bosco, menino pobre que a Deus amou. Coração santo, tu reinarás. Atenção para os horários de confissões no Santuário Sagrado Coração de Jesus, Salesianos, em Juazeiro do Norte, Ceará. Quarta e quinta-feira, de 9 às 12 horas. Sexta-feira, de 9 às 12 horas e de 15 às 18 horas. Mais informações, WhatsApp 98868-6749. Acompanhe o santuário pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Igreja Salesianos Juazeiro. Essas empresas ajudam em nossa missão. Cajuína, São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo,
Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra, cuidando de sua saúde, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e WhatsApp 98803-7294. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra. Adquira já o seu bilhete da rifa em prol da construção de novos banheiros e melhorias em vias de acesso ao Horto do Padre Cícero. Prêmio: um carro Fiat Mobi Like 0 km. O sorteio acontecerá no dia 2 de fevereiro de 2025, após a missa das 9 horas da Igreja Senhor Bom Jesus do Horto. O bilhete pode ser adquirido presencialmente no Horto, também através do WhatsApp DDD 88 999 18 13 56 ou pelo Instagram @Horto do PS Cícero Oficial. Não fique de fora dessa oportunidade de contribuir para as melhorias do Horto do Padre Cícero e ainda concorrer a um carro Fiat Mobi Like 0 km. Participe! Parabéns aos amigos aniversariantes deste domingo, 26 de janeiro, dia dos santos Timóteo e Tito. Em Juazeiro do Norte, Francisco Gutenberg Alves da Silva, no Frei Damião. E a Rita José do Nascimento, no Sítio Junco. ZYS 808, FM Padre Cícero, 104,5. Uma emissora da Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, Juazeiro do Norte, Ceará. A rádio que educa e evangeliza. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, a Rádio Rumeira. E hoje o assunto é oftalmologia, desde glaucoma, catarata, retinopatia, distúrbio de refração, perda de visão, enfim, tudo relacionado à oftalmologia, com o nosso convidado, Dr. Regis Santana de Figueiredo, médico oftalmologista. O Alan, nosso ouvinte, Dr. Regis, ele pergunta se demorar muito a tratar o pterígio, se pode ter complicações. O que é o pterígio e se faz mal retardar o tratamento? O pterígio é aquela carnosidade, né, que cresce na superfície do olho, né, que é um tecido fibrovascular oriundo da conjuntiva bulbar, que é a conjuntiva que reveste, a mucosa que reveste o branco do olho, normalmente situado do lado nasal ou temporal, né? E que pode, esse crescimento fibrovascular, avançar em direção à zona óptica da córnea, que é a região útil da córnea, que corresponde à área pupilar, por onde a luz vai passar para aquele olho enxergar. Então, inicialmente, o pterígio não atrapalha a visão por ele ser periférico, né? Está longe do eixo visual.
Mas à medida que ele cresce, ele pode se aproximar do eixo visual e, com isso, causar uma baixa de visão, ou pela obstrução do eixo visual, ou pelo astigmatismo irregular que ele termina ocasionando na superfície ocular. Então, quando se indica tratar o pterígio, e o tratamento é cirúrgico, né? Normalmente, a indicação mais precisa da remoção do pterígio é o crescimento progressivo em direção ao eixo visual, com ameaça à visão do paciente. Essa é a indicação mais precisa. E, normalmente, parte do médico a orientação de fazer, né? As outras indicações, normalmente, partem do paciente, né? E incluem, por exemplo, os sintomas: olho vermelho frequente, sensação de areia, prurido, né, coceira, e a parte estética, né, que é muitas vezes uma reclamação. A pessoa não gosta da aparência, primeiro porque tem aquela carnosidade aí na superfície do olho, segundo porque o olho costumeiramente fica avermelhado, né? Então são essas normalmente as indicações. E quando se decide por fazer o tratamento cirúrgico do pterígio, né, hoje em dia a técnica cirúrgica de escolha envolve um autotransplante de conjuntiva após a remoção dessa carnosidade. Aquele espaço aonde ele recobria a parte do branco do olho é revestida por um tecido conjuntival tirado do mesmo olho do paciente, só que um tecido sadio, né, para bloquear o ressurgimento do pterígio, que é a principal complicação na cirurgia, é a recorrência dele, né? Com essa técnica, a chance de ele recorrer ainda existe, mas cai aí de 50% a 80% para em torno de 5% a 10%. Ah, tá certo. Mais perguntas chegando, inclusive tem uma para mim. Bom dia, doutores, é o Cícero Pereira, ótimo programa. Uma pergunta: fiz segunda-feira ligadura elástica de hemorroida. Eu fiz isso muitos anos porque não tinha quem fizesse no Juazeiro. Tinha o nosso amigo José Wilson, né, em Barbalha, hoje ele também está no Juazeiro. Aí eu fiquei fazendo. Depois que se multiplicaram os proctologistas, eu deixei de fazer. Então fez ligadura de hemorroida, Cícero Pereira, e está saindo sangue, principalmente pela manhã. Ele usa Marevan, que é um medicamento daqueles que a gente diz que afina o sangue, né? Aí a pergunta dele é se é normal, e pergunta também se pode fazer esforço como varrer uma casa, lavar roupa após esse procedimento. No dia que faz não é bom fazer muito esforço, Cícero, mas você disse que foi segunda-feira, né? Já estamos, amanhã faz uma semana, então já pode fazer alguma atividade. Quanto ao sangramento, se ele for pouco, tranquilo, inclusive quando cair, é mais ou menos com uma semana, 6 dias, 5 dias que a hemorroida cai, aí pronto, tá tudo bem. Porém, se for muito sangue, que é causado pela alteração de sua coagulação pelo Marevan, você tem que ir realmente no médico que colocou o elástico para tirar, viu? Porque não pode sangrar demais não. Teria que parar também o Marevan, mas só pode parar com orientação de quem prescreveu, né? Dependendo do seu problema e sua necessidade de tomar. Mas um pouco de sangue é normal, todas as pessoas que tomam Marevan têm mais facilidade de ter sangramentos. E se for pouco, já está num dia, 6º dia, que ou já caiu, inclusive foi do motivo do sangue, ou está para cair a hemorroida. Aí pronto, aí você fica tranquilo, né? Mas se aumentar, você procura. Tanto o proctologista que colocou, que tem como tirar, viu, o elástico. Tem um aparelhinho que tira o elástico quando está dando problema, doendo, sangrando muito. E tem também o médico que passou o Marevan, que você deve consultar também para lhe orientar bem. O João Nilson Ribeiro, ele está acompanhando o programa em Rajada Petrolina, em Pernambuco. Ok. Obrigado, João Nilson, pela audiência. A Osana Ribeiro diz que está assistindo também. E a pergunta dela é o seguinte, doutor Regis: o que é conjuntivite e como essa doença é transmissível? A conjuntivite, como o
sufixo "it" diz, né, é um processo inflamatório que envolve a membrana mucosa que reveste a superfície do olho, que é a conjuntiva, né? Então, existem várias causas de conjuntivite. Conjuntivites virais, que são essas que aparecem em surtos, né? Que contamina facilmente, porque a maioria desses vírus são vírus respiratórios, adenovírus, e eles são transmitidos pelas gotículas salivares, né? Que a gente chama de gotículas de Fleger, e também contaminação orofecal, que pode acontecer inclusive em piscinas, né? Alguém contaminado mergulhou naquela piscina, como são vírus DNA bastante resistentes ao meio ambiente, eles ficam viáveis em superfícies plásticas por algumas semanas, né? Existem as conjuntivites bacterianas, que diferentemente dessas virais que eu descrevi a princípio, são conjuntivites que respondem aos antibióticos, né? E você consegue diminuir o curso natural dessa inflamação com o tratamento à base de colírios de antibiótico. Existem conjuntivites alérgicas, né, que são conjuntivites em que a cascata da alergia se desencadeia, e às vezes isso é comum em algumas crianças, um tipo de conjuntivite que a gente chama de conjuntivite primaveril, que tende a melhorar quando a criança chega perto da adolescência, mas até lá é bem sofrível, né, e precisa realmente de um controle próximo, né? Existem as conjuntivites químicas, né? Então a pessoa se expõe a um agente irritante à superfície ocular, inclusive causada por alguns tratamentos cosméticos, né, que se fazem próximo da região ocular, né, e as conjuntivites medicamentosas. Então, o paciente que faz o tratamento do glaucoma, que é o tema principal de hoje, algumas vezes desenvolve a conjuntivite por hipersensibilidade ao medicamento que ele está usando, né? Como é um medicamento de uso contínuo, às vezes a gente tem que substituir o determinado medicamento por outro, uma vez que o paciente se tornou sensível, desenvolveu sensibilidade medicamentosa àquela substância. Então, o termo conjuntivite é um capítulo muito vasto, né? Mas que, identificando a causa, você direciona o tratamento de acordo com a causa. Voltando para o glaucoma, tem uma relação, já que tem a pressão do olho, com a pressão sistêmica, com a pressão arterial, ou não tem essa relação? Outra coisa, os fatores de risco de glaucoma é como os fatores de risco de outras doenças crônicas, como hipertensão, obesidade, o próprio diabetes, ou não tem a ver? A pressão do olho é uma pressão independente da pressão arterial, né? Então, é uma pressão que leva em consideração a taxa de produção do humor aquoso e o escoamento, a drenagem desse humor aquoso, que é o líquido que circula dentro do olho. Agora, existe uma ingerência da pressão arterial na pressão que a gente chama de pressão de perfusão ocular, né? Então, que é a perfusão que vai haver dos vasos que estão ali na cabeça do nervo óptico, né? E essa pressão de perfusão ocular, ela depende, né, da pressão arterial e da pressão intraocular. Então, normalmente a gente calcula a pressão de perfusão ocular é igual a 2/3 da pressão arterial média menos a pressão intraocular. Quanto maior a pressão arterial, maior a perfusão. Quanto maior a pressão intraocular, menor a perfusão. E provavelmente, em casos em que a pessoa tem a pressão intraocular normal, isso justifique, né, o dano glaucomatoso quando essa pressão de perfusão cai. Por exemplo, durante o sono, né, num tratamento muito intenso para baixar a pressão arterial, né, visando a proteção de outros órgãos que a pressão arterial pode ofender, como o coração, como o cérebro, e às vezes o clínico ou o cardiologista baixa demais a pressão arterial,
pensando nesses benefícios, mas pode trazer um certo problema à perfusão ocular, principalmente durante o sono, quando existe o dip noturno, a queda da pressão arterial, quando a pessoa está no repouso do sono, ali, né, no repouso, né, e a pressão intraocular baixa, né? Então, assim, existe uma relação nesses termos, mas são pressões independentes, né? Entendi. Outras perguntas. E os fatores de risco, né? Fatores de risco. É assim, o principal fator de risco do glaucoma é a pressão intraocular. Quanto mais alta a pressão intraocular, maior o risco de haver dano àquelas camadas do olho, no fundo do olho, que levam ao dano glaucomatoso, como eu falei, né? Mas existem, por exemplo, a história familiar, né? Os fatores de risco, a história familiar é muito importante. Um estudo grande de Baltimore mostra que, por exemplo, uma pessoa que tem um genitor portador de glaucoma tem 2 vezes mais chance de vir a ter glaucoma. Quando tem um irmão, né, tem 4 vezes mais chance de ter glaucoma, né? E os filhos teriam 1,5 vezes mais chance de ter glaucoma, né, quando o genitor tem. Então, na verdade, há outros fatores de risco, como sem nenhuma discriminação, a raça negra, né, tanto que os países da África têm a maior prevalência do glaucoma primário de ângulo aberto, né? Algumas outras situações, os pacientes míopes são considerados como olhos mais sensíveis ao dano glaucomatoso, né? Tá certo? E outros fatores que são menos impactantes, né, mas que também são considerados, como a própria hipertensão arterial, pelo dano que causa a vasculatura de uma maneira geral e a vasculatura do nervo óptico, né? E o diabetes também com um impacto menor, mas seria também um fator de risco. E a idade, né? Então, quanto mais velho a pessoa vai ficando, maior o risco de aparecer também o glaucoma, né? A cada década, 2 vezes mais chance. Muito bem. Por isso que a partir dos 40 anos de idade, é a idade que começa a aparecer mais chance, a maior prevalência do glaucoma primário de ângulo aberto, né? É a partir dos 40 anos de idade, né? Sim. É o ponto inicial da busca ativa. A busca, né? Indo ao oftalmologista. Nosso amigo Jorge Ney do Crato, ele tem pitose. Ele tem 51 anos, tem pitose. Ele diz até assim, acho que é assim que se chama. E quer saber se pode complicar com a idade, com o avanço da idade. O que é pitose e se aumenta com a idade, doutor Regis? Bom, a pitose palpebral superior é a queda da pálpebra. Vai ficando com o que vulgarmente a gente chama de olho baixo, né? Então, a causa mais comum da pitose é a pitose relacionada à idade, em que vai havendo uma desinserção da aponeurose do músculo levantador da pálpebra superior, e esse deslizamento da aponeurose vai fazendo com que ele vá perdendo o poder de elevar a pálpebra. E a cirurgia da pitose, quando ela começa a interferir no campo visual superior, por obstrução da área pupilar, né, é justamente fazer essa reinserção da aponeurose do músculo levantador da pálpebra na placa tarsal, que é essa camadazinha rígida, dura da pálpebra. Quando você pega na pálpebra, tem uma camadazinha dura, é onde ele normalmente é inserido nessa placa tarsal da pálpebra superior. Então, a causa mais comum é esta, e o procedimento reparador é justamente trazer a aponeurose para o local de origem, e aí o músculo volta a ter força suficiente para erguer a pálpebra. Tratamento cirúrgico. Cirúrgico. Quando há realmente dano funcional, né? Quando, assim, há repercussão funcional, né? Exato. Já a Marilene, nossa amiga, Marilene Teles, também do Crato, ela diz que, vez por outra, a parte branca do olho dela fica vermelha, olho vermelho, como se tivesse um sangramento ou um tipo de derrame. O que pode ser e se tem tratamento para isso? A hemorragia subconjuntival ou hiposfagma, que é essa
esse olho vermelho que aparece de forma aguda, repentina, né? Normalmente surge após um esforço em que se prende a respiração e aumenta a pressão torácica, que a gente chama de manobra de Valsalva, né? Isso pode acontecer quando a pessoa vai tossir, vai espirrar, né? Vai encher uma bolinha de soprar, né? Vai erguer um peso, ou às vezes pessoas que têm constipação e têm um esforço defecatório prolongado, né? Com a manobra de Valsalva sustentada, isso aumenta a pressão venosa e termina às vezes um pequeno vasinho aí na conjuntiva rompendo, né? Ou embaixo da conjuntiva, e isso, como é um tecido com pouco poder de contenção, se espalha com facilidade e deixa o olho um vermelho rutilante, que às vezes apavora a pessoa, dá a impressão de que está acontecendo realmente um derrame, e a pessoa chega assustada com medo de ter um derrame mais grave em outra parte do corpo, né? Mas normalmente a hemorragia subconjuntival é uma entidade benigna, né? Que o organismo resolve espontaneamente em torno de 2, algumas vezes um pouco mais, 3 semanas ou até antes, dependendo da extensão, e o próprio organismo reabsorve esse sangue que extravasou sem deixar consequências ou sequelas. Então não atrapalha a acuidade visual, né? Quando a hemorragia subconjuntival ela forma uma elevação, tipo um hematoma na conjuntiva, nesses casos especificamente a gente precisa lubrificar a superfície ocular, porque a presença dessa elevação às vezes atrapalha que a pálpebra espalhe a lágrima e promova a lubrificação ideal do olho. Muito bem. Tem um áudio também, né? De pergunta por áudio. Vamos ouvir o primeiro? 2 áudios. Bom dia, Padre Cícero, Juazeiro do Norte. Eu me chamo Cícera Ferreira. Estou procurando, agora nesse momento, assistindo a Rádio Padre Cícero, perguntar, porque minha mãe faz muito tempo que fez cirurgia, um olho ficou bom, mas o outro não está bem, continua com o colírio. Modo de ela poder resistir do outro olho. O que farei para ela ficar boa desse olho? Ela recebeu a anestesia de um olho, mas que o outro saiu bastante sangue e o outro não. Aí ela continua só no colírio. Se ela não tiver o colírio, ela não melhora mais do olho. Fica sempre o olho fechado, só abre quando bota o colírio. Aí o que eu devo fazer? Bom, o primeiro é saber a que cirurgia ela se submeteu. Foi uma cirurgia de catarata, foi uma cirurgia de pterígio, foi uma cirurgia antiglaucomatosa, né? Então, qual foi a cirurgia que ela foi submetida, né? Se foi a cirurgia de catarata, que talvez seja mais corriqueira, né? Aí precisa ver qual é a causa dessa inflamação persistente, né? E ela deve realmente procurar o local onde ela fez a cirurgia para tentar identificar o motivo, né? E às vezes não tem muita coisa a ver com o procedimento, às vezes pode ser um outro problema, né? Que está trazendo esse transtorno à paciente. Então, realmente ficou um pouco inespecífico, né? E a cirurgia também não foi detalhada que cirurgia foi feita, mas é apenas uma dica, procurar o colega, né, ou o serviço onde foi realizado o procedimento e tentar identificar. E saber se esse colírio que ela está usando, se ela está usando por conta própria ou foi orientada, se ela pode realmente continuar com segurança o uso desse colírio sem que traga outros problemas, né? Então, às vezes ela está usando o colírio sem orientação, achando que está resolvendo ou está mascarando os sintomas e pode trazer outros problemas, né? Então, eu sugiro que ela procure o oftalmologista onde ela fez a cirurgia ou com quem ela fez, né, para resolver e identificar qual é a causa da irritação. Muito bem. Voltar para quem fez a cirurgia. Vamos para o outro áudio? Bom dia, Dr. Pérez. Sou um ouvinte do seu programa todos os domingos. Gostaria de saber com quantos anos a pessoa faz cirurgia
que tem a carne no olho. Eu tenho 58 anos, vou fazer agora. Se fizer, se volta. Ou tem que demorar mais um tempo. Pelo que eu entendi, ela tem o pterígio, né? Que é aquela carnosidade a que a gente se referiu há momentos atrás. Então, assim, alguns fatores podem interferir na taxa de recorrência do pterígio, né? Um deles é a idade, por causa do poder cicatricial regenerativo, né, do paciente mais jovem ser mais agressivo, né? A atividade fibroblástica, né, as células de reparação e de cicatrização terem uma atividade mais exacerbada na idade mais jovem, então tem um risco maior nessa faixa etária. Normalmente, acima dos 40, 50 anos de idade, essa preocupação cai um pouco, porque essa taxa de cicatrização excessiva já cai, né? E aí o enxerto autólogo de conjuntiva por si já consegue barrar essa recidiva em grande parte dos casos, né? A exposição continuada à irradiação ultravioleta, né, que é o principal fator, né, etiológico do surgimento da carnosidade, também é importante. A pessoa deve se abster dessa exposição e, se for se expor após a cirurgia, que seja protegida, né, com óculos que tenha filtro contra raios ultravioleta, justamente para você tirar o fator que mais incita o olho a desenvolver essa carnosidade. Então, primeiro, a técnica cirúrgica ser a técnica que menor taxa de recorrência tem, e no cuidado pós-operatório tentar se abster da exposição à irradiação ultravioleta do sol, e quando o fizer, né, com proteção. Muito bem. Estamos aprendendo com o Dr. Regis Santana de Figueiredo, médico oftalmologista. Vamos para mais um bloco de apoio cultural. Tem mais perguntas para Dr. Regis, ouvintes participando daqui a pouco. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Adquira já seu bilhete da rifa Entre Amigos da FM Padre Cícero e concorra a um celular modelo iPhone 16 de 128 GB. O sorteio acontecerá pela Loteria Federal no dia 22 de março. Pontos de venda: Rádio FM Padre Cícero, Secretaria da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Farmácia Gentil, na Rua Santa Luzia, no centro de Juazeiro. Você também pode adquirir através do WhatsApp 3512-2000. Contribua com a FM Padre Cícero e concorra a um celular modelo iPhone 16 de 128 GB. Apoio Diniz Supermercados. Essas empresas ajudam em nossa missão. A saúde dos seus olhos depende de realização de exames periódicos. O Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista, realiza cirurgia de catarata com implantes de lentes, lentes de contato, ultrassonografia ocular e biometria ultrassônica. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista. Vai abastecer o seu comércio ou comprar para a sua casa? Então conte com o Atacadão, o maior atacadista do Brasil, e faça aquela economia. Além de negociar sempre os melhores preços, ainda tem facilidade na hora de pagar. Pode pagar com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Vem na certeza de economizar. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas. O que foi que houve? De onde vem esse cheiro? É cheiro de Indove e custa pouco dinheiro.
Cheirinho de limpeza, só em Dove tem. Não tem comparação. É o melhor. Que tá no amaciante, no desinfetante, tá no detergente, também no sabão. É muito bom. Produtos em Dove, me ganhou pelo cheiro. Que cheiro bom. Produtos em Dove, me ganhou pelo cheiro. Em Dove. Momento Saúde. Oferecimento Instituto de Estomaterapia Doutora Fernanda Silva. Excelência no cuidado em feridas complexas e disfunções no assoalho pélvico. Contato WhatsApp 99953 4039. Ouvinte da Rádio Padre Cícero, não esqueça, prevenção é sempre o melhor remédio. E falando de prevenção do pé diabético, existem 2 cuidados que são decisivos para evitar essa condição: o uso de calçados corretos e o tratamento e prevenção de calos e calosidades. Devido ao acometimento dos nervos causados pelo diabetes, os pés sofrem alterações que levam à deformidade nos dedos, desabamento da cava do pé, rigidez nas articulações e atrofia dos músculos e da gordura dos pés, modificando a marcha e deixando as estruturas ósseas sem proteção. Tudo isso faz com que pontos específicos dos pés passem a sofrer uma pressão maior do que conseguem suportar, levando ao surgimento de calos, que são consideradas lesões pré-ulcerativas, ou seja, se não forem cuidados adequadamente, irão ulcerar e se transformar realmente em feridas. E como agir diante dessa situação? Primeiro ponto, procurar um profissional especializado que trabalhe com podiatria clínica para avaliar e tratar esse pé adequadamente, realizando a retirada de calos, prescrevendo e confeccionando palmilhas, calçados e órteses que irão evitar a pressão nessas áreas, corrigir algumas deformidades e melhorar a funcionalidade desse pé. O que é bastante arriscado diante dessa situação é o paciente cortar esses calos em casa, usar ácidos para removê-los ou improvisar calçados inadequados, que muitas vezes só pioram a situação. Cuide bem de seus pés e evite amputações. Momento Saúde. Oferecimento Instituto de Estomaterapia Doutora Fernanda Silva. Excelência no cuidado em feridas complexas e disfunções no assoalho pélvico. Contato WhatsApp 99953 4039. 104,5. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de saúde, hoje o assunto seria glaucoma, mas a gente aproveita o nosso convidado, Dr. Regis Santana de Figueiredo, oftalmologista, para falar, né, de tudo relacionado à visão, aos olhos. A Elisângela, nossa ouvinte, ela disse que tem glaucoma avançado. Ela usa Glau-BMD, Drusolol, Travamed. Mesmo assim, ela disse que sente uma fadiga. Mas ela tem um outro problema, ela perdeu uma visão por ceratocone. Então, doutor Regis, o paciente perdeu uma visão por ceratocone e o outro olho está nessa luta, né? Glaucoma. O uso dos medicamentos que ela falou, na verdade ela está usando 3 colírios, um deles é um colírio combinado de 2 medicamentos. Então ela está usando 4 medicamentos para tentar controlar e obter a pressão que está sendo julgada como a pressão necessária para estabilizar o dano glaucomatoso. Os próprios colírios, por serem medicamentos de uso contínuo, né, termina trazendo um pouco de irritação à superfície ocular, né, por mais bem aplicado, independente da forma que se utilize. Isso é uma característica de alguns deles, né? Então, inclusive, desses colírios, um deles é derivado das prostaglandinas, que é um mediador inflamatório, né? Que é um potente hipotensor ocular.
E isso certamente traz alguns efeitos colaterais, mas de qualquer forma, às vezes são efeitos colaterais que o paciente consegue conviver e é talvez mais importante do que perder a visão, uma vez que ela disse que um olho já não enxerga devido a um ceratocone avançado, né? Então, o ceratocone raramente leva o paciente a uma cegueira total, porque mesmo no estágio bem avançado, ele pode fazer um transplante e reverter a qualidade ruim que a córnea com ceratocone oferecia para ele, né? O próprio glaucoma em si termina levando a uma perda de uma população de células ganglionares da retina que se acredita que esteja relacionada à estimulação dessas células, a uma certa relação com a pineal, onde se produz a melatonina, e a baixa produção da melatonina, que seria estimulada pela excitação dessas células, termina levando o paciente a uma perda do sono, né? A alteração do sono, e se acha que esse seja o motivo de que alguns pacientes que têm glaucoma, somente esses que têm glaucoma avançado, têm essa baixa produção de melatonina por falta do estímulo luminoso através dessas células, a liberação da melatonina, e termina interferindo no ritmo do sono e no ritmo circadiano de outras funções orgânicas que a gente tem de liberação de outros hormônios que interferem no bem-estar, né? Então, é uma coisa multifatorial, né? Mas ela tem o próprio ceratocone, baixa a qualidade de visão, e o ceratocone é uma doença, hoje em dia, considerada como binocular, mesmo que seja muito assimétrica, ou seja, um olho muito pior do que o outro. Provavelmente, no olho melhor dela, ela deve ter um ceratocone que impacta menos a visão, mas deve trazer algum impacto, e isso leva também a uma diminuição da qualidade visual do olho melhor dela aí. Exato, Outro ouvinte, a Socorro, do bairro João Cabral. Socorro Silva. Ela gostaria de saber por que o olho vermelho depois que a pessoa toma banho. A mãe dela, isso acontece. A filha dela também acontece. Olho vermelho, muito vermelho, quando toma banho, doutor Regis. A nossa água, ela contém substâncias para que, através dessas substâncias, alguns micro-organismos não proliferem na água e não venham a trazer problemas de saúde, né? Só que essas substâncias, como o cloro, né, eles são irritantes para a superfície ocular. Então, se a água que contém substâncias químicas que são necessárias para o controle de outros problemas, né, vier a ter contato com o olho, vai causar uma certa irritação. Agora, alguns olhos são mais irritáveis do que outros. Por exemplo, uma pessoa que tem um pterígio, que é aquela carnosidade, que é um tecido ricamente vascularizado, quando alguma coisa irrita o olho, aquela região fica muito mais vermelha do que o restante da parte branca do olho, em virtude dessa quantidade maior de vasos no pterígio, né? E outras pessoas são mais sensíveis, de fato, né? São mais sensíveis a algumas substâncias, e a própria diferença de pH da água, né? Às vezes é uma água que é mais ácida ou mais básica do que a lágrima, né? E essa diferença de pH também é um fator de irritação química, né, da superfície ocular, e isso leva à liberação de substâncias que vasodilatam, né, e termina causando um olho vermelho. É bom saber tudo isso. Tem uma coisa também que é bem atual. Os pediatras recomendam aos pais de bebês que não deixem ele de frente para a tela muito tempo. Nem televisão, nem celular, nem computador. E a gente sabe que também é pelo desenvolvimento psicológico da criança, mas também pode ter problema na visão esse uso excessivo de tela em crianças bem pequenas, doutor Regis? Hoje isso é um tema muito debatido, né, para o controle do desenvolvimento da miopia, né? Então a criança,
usando o tablet por muitas horas, ela está exercendo o efeito acomodativo, que é uma função que o olho tem para focalizar os objetos de perto. E se acha que esse uso excessivo da acomodação em baixa idade termina gerando mecanismos que fazem com que haja um maior crescimento do globo ocular e, com isso, a miopia axial, que é aquela miopia que é a mais comum, que depende do tamanho do olho. Quanto maior o tamanho do globo ocular, maior o grau da miopia. Então, o uso excessivo de tablets, né, principalmente naquelas crianças que a gente vê que já tem uma tendência de ser míope ou que já são míopes, né, e que tem uma baixa idade, essa conduta, os oftalmopediatras estão recomendando que se reduza a quantidade de horas, né, pelo menos para, no máximo, 1 hora dia, né? O que é muito difícil hoje da gente, é um castigo grande, né? Mesmo porque algumas atividades das escolas são feitas exclusivamente, né, nesse tipo de aparelho, né? Mas, de qualquer forma, é uma conduta que se tenta fazer, associando também a maior exposição à irradiação ultravioleta nas horas em que são menos deletérias à pele e outros tecidos da superfície corporal, né? Então, justamente porque se sabe que essa exposição à irradiação ultravioleta também termina diminuindo essa taxa de crescimento do olho, né? Então, hoje a gente tem 2 fatores, muito tablet, e por usar muito tablet, a criança não vai mais brincar ao meio ambiente, se expõe menos à irradiação ultravioleta, né? E aí, a conjunção desses 2 fatores termina fazendo com que a taxa de miopia no mundo venha subindo, principalmente agora depois dessa fase pandêmica em que esse uso desses equipamentos realmente se tornou uma rotina, inclusive para acompanhamento das atividades escolares, né? É verdade, mas tem que ter cuidado, pelo menos da forma recreativa, limitar, né? Diminuir bastante. A nossa amiga da rádio, Damiana, ela faz uma pergunta. Conjuntivite, qual o melhor colírio? Imagino que deve ser bem avaliado o tipo, né? A avaliação da conjuntivite, Dr. Regis. Por exemplo, numa conjuntivite viral, né, a gente recomenda o uso de colírio lubrificante, uma vez que não há medicamento comercialmente disponível para tratamento da conjuntivite adenoviral, né? Quando é um adenovírus, o organismo vai curar, um processo autolimitado como uma gripe, né? Então, ao passar o tempo, o organismo se resolve. Porém, o lubrificante geladinho, ele dá um alívio daquela sensação de corpo estranho, né? Do desconforto que ocorre na superfície ocular. Quando é uma conjuntivite bacteriana, né, que vem com muita secreção, a característica é uma conjuntivite bacteriana, né, o tempo de cura é abreviado pelo uso de um colírio de antibiótico, mas o antibiótico é um medicamento que não é vendido sem prescrição médica. Exato. Então precisa passar no médico para que ele seja prescrito, né? E as conjuntivites alérgicas, aí a gente tem que usar colírios e medicamentos que estabilizem as células que são envolvidas na cascata da alergia, os mastócitos, né? Para que eles liberem menos substâncias indutoras da reação alérgica e, quando liberadas, que sejam bloqueadas, os receptores onde essas substâncias agem, sejam bloqueados para que diminua o sintoma da conjuntivite alérgica, que é o prurido, né? Então, dependendo da conjuntivite, cada um tem seu tratamento. Não tem um tratamento único para conjuntivite, é esse. Depende do tipo. Depende do tipo. Assim, a gente sabe que o olho é muito sensível, né, a acidentes, mas também existe uma defesa natural. A primeira coisa que a gente fecha em qualquer situação de perigo é o olho. Ele fecha rápido, né? Mas mesmo ele fechado, ele ainda pode ser lesado, né? Uma pessoa se acomoda no trabalho, porque acha que aquele trabalho rotineiro não tem nenhum perigo. Então, existem muitos acidentes de trabalho no olho. Aí existem as emergências oftalmológicas. Existe aqui no Cariri as clínicas que você trabalha e as outras. Eles estão preparados para emergências oftalmológicas ou tem que ser hospital mesmo, doutor Regis?
Um pronto atendimento em oftalmologia realmente ainda é uma carência da nossa região, né? Então, os pacientes da nossa região, eles vão ficar cobertos mais ou menos até o sábado, aí por volta das 14, 15 horas, que ainda tem oftalmologista atuando. Antigamente havia um serviço de sobreaviso no Hospital São Vicente, em Barbalha, né? Então, quando havia uma necessidade, o oftalmologista era acionado, né? Mas, pelo que eu ouvi ultimamente, há uma certa dificuldade, principalmente naqueles pacientes que dependem do SUS, né? De serem atendidos prontamente numa situação de emergência, somente no final de semana e em horas de repouso, né? No período noturno, realmente não tem ainda um pronto atendimento. E eu acho que isso, a gente estava até conversando esses últimos dias com o Dr. Vitor Sampaio, né? Que isso é uma necessidade e que eu acho que os gestores poderiam acordar com aqueles serviços que atendem aos mutirões de catarata ou a cirurgia de catarata em período normal, que não de mutirão, que houvesse um certo comprometimento que faz a parte agradável, mas fazer a parte também desagradável, né? Comer o filé, mas tem que roer o osso também, né? Seria uma forma, desde que também é prontamente remunerado, né? Então não pode também trabalhar e deixar de receber, né, pelo atendimento que prestou. Mas, de qualquer forma, seria uma maneira que eu vejo de tentar resolver, né, essa problemática, né? E talvez uma reunião do serviço de oftalmologia da região para que pelo menos uma ficasse responsável por cada fim de semana no mês, né? Então, esse é o mês da clínica tal, ou é o mês do serviço tal. Se houvesse esse acordo, eu acho que também seria uma boa ideia de deixar todo mundo coberto, né? Uma vez que alguns problemas de urgência e emergência em oftalmologia, o tempo é crucial, ou seja, se você deixa uma crise de fechamento angular, uma crise de glaucoma agudo, né? Que é aquele glaucoma em que a drenagem é sustada subitamente por fechamento do ângulo da câmara anterior e que precisa ser atendido de urgência. Se isso ocorre no final de semana, para ser atendido na segunda, o olho vai ficar certamente com sequelas irreparáveis, né? Então, isso a gente precisa realmente resolver na nossa região. E eu faço minha meia-culpa aí já fiquei muito... hoje tem vários colegas oftalmologistas na região, mas cansei quando cheguei, como você também atendeu coisas que não eram da sua especialidade, né? Eu também ficava aí e atendia de madrugada perfuração, na época que o Santo Inácio funcionava, né? Chegava lá e era acionado, tinha que prestar o atendimento. Então, assim, alguns serviços da nossa região foram se fechando, né? Por motivos vários, e esse tipo de atendimento realmente foi piorando e hoje é um problema. Essa foi uma boa pergunta, né? E isso a gente deve procurar resolver, juntar todo mundo, gestor, médicos, né? E a própria sociedade, e tentar resolver esse tipo de problema que a nossa região passa. É um problema de saúde pública. Exato. Doutor Regis, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, sua entrevista. Gostaria que você finalizasse falando para os ouvintes da FM Padre Cícero se existe algumas prevenções. Claro que existe para umas coisas e outras não, né? Mas além de ir ao oftalmologista, que é a principal prevenção, você passou 35, 40 anos, até antes se tiver qualquer problema, até bebê se tiver algum problema, mas você, sem sentir nada, 35, 40 anos, devia ir ao oftalmologista. Isso é uma prevenção do glaucoma, né? Catarata e tudo mais, retinopatia. Mas o que mais se pode dizer de estilo de vida saudável para proteger, vamos dizer assim, proteger a nossa visão? Bom, começando do nascimento, né, onde é feito o teste do olhinho, né? Olhinho. Tá certo? Onde a pesquisa através desse teste alguns problemas que podem ser congênitos, como a própria catarata, né? Então,
vai causar uma alteração desse reflexo vermelho, né? A prevenção da ambliopia, né? Que é uma baixa de visão que a gente tem como prevenir que ela ocorra. Então, a criança, por exemplo, que nasceu com a catarata congênita, resolver a catarata congênita antes que ela cause uma ambliopia, de deprivação. A criança que tem um estrabismo, ser acompanhada para que haja estímulo igualmente dos dois olhos e não fique com o olho preguiçoso, como é conhecido, né, o olho amblíope, né? A criança que tem uma diferença de grau de um olho para o outro, né, que a gente chama de anisometropia, também ser identificada na época da plasticidade sensorial do cérebro em relação à visão, né, que é ali abaixo de 10 anos de idade. Então, nessa idade escolar e pré-escolar, a participação do serviço público, inclusive eu vi que foi aprovado recentemente aí um projeto que vai ser implementado, que é a obrigatoriedade da avaliação visual e auditiva das crianças nessa faixa etária pelas escolas, né? Como a gente fazia para fazer educação física, né? Fazia o exame médico na escola para ver se podia fazer educação física. Mas eu não fui avaliado para ver se eu escutava e para ver se eu tinha boa visão. Então, como é que a criança vai acompanhar, né, a escola e vai sem escutar, sem ouvir e sem enxergar? E aí, daí para frente, né, a alimentação saudável, né, a avaliação periódica, o exame rotineiro da visão com o oftalmologista, que na criança, né, deve começar precocemente, né, aí por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, em quem não tem nenhum tipo de alteração perceptível, nem desvio o olho, nem uma mancha, né, que não teve nenhuma alteração na avaliação do teste do olhinho até então, para avaliar se não tem diferença de grau, se não tem um estrabismo pequeno que possa causar impacto funcional, mas não é esteticamente perceptível. E à medida que vai aumentando a idade, né, chegou na fase em que o grau estabilizou ali, depois dos 22 anos de idade, a cada 2 anos uma avaliação periódica, né? Se a pessoa tem algum problema, dependendo do problema, vai ter esse período reduzido, né? Depois dos 40 anos de idade, aí realmente precisa fazer uma avaliação periódica, até como parte da higiene corporal, né? Melhor dizendo, para avaliar e fazer uma busca ativa desses problemas que são pouco sintomáticos, como é o tema hoje do programa, o próprio glaucoma, né? E isso fazer com que haja o diagnóstico precoce, evitando a perda irreversível da visão. Então, são esses. Depois dos 60 anos de idade, aí começa a haver mais ou menos a catarata, né? E aí isso vai ser realmente bem resolvido. Então, eu gostaria de agradecer ao Dr. Périx Vasconcelos pela oportunidade, né? Dizer que a FM Padre Cícero é a minha FM preferencial. Estava dizendo a ele aqui que é a FM que fica sintonizada de forma regular no meu carro, né? Então, quando eu entro, ligo o rádio, já está na FM Padre Cícero, né? E lembrar também da nossa passagem pelo Colégio Salesiano, que nos remota a muito bons tempos, né? E muito obrigado e saudar a todos, um bom domingo, né? E muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, doutor Regis Santana de Figueiredo, grande médico oftalmologista da região caririense, né? E realmente, você agora bateu em assuntos importantíssimos da nossa lembrança, da nossa memória. Colégio Salesiano de São João Bosco, aqui em frente, né? Muitos anos, parte da nossa infância, adolescência, tempo muito bom. E que bom que a gente ainda tem esse contato, né? Estamos aqui na rádio que faz parte desse complexo salesiano, o Santuário Coração de Jesus, o colégio e a rádio, tudo aqui pertinho, né? Nessa paróquia. Quero agradecer também ao Carlos Eduardo, sempre aqui conosco, firme e forte. E você, ouvinte, né? Seu ouvinte que é a razão de ser do nosso programa e de todo o funcionamento da Rádio Padre Cícero. Vocês vão ficar agora com a missa transmitida do Santuário Sagrado Coração de Jesus pela Rádio Padre Cícero, depois toda a programação da Rádio Padre Cícero. Essa entrevista do Dr. Regis Santana, você pode encontrar nas nossas redes sociais. Eu falei do Facebook, né? Tem
a live de Facebook que fica gravado por muito tempo. Você pode ir lá indicar essa entrevista para as pessoas que perderam ou que assistiram só um pedaço. Aí você indica, né? Tem o site do meu amigo Tony, que é o Clube Sintonia, que tem o link, Dicas de Saúde, e tem também nossas redes sociais de YouTube. No YouTube tem os podcasts Gastroclínica Vasconcelos e os podcasts Dicas de Saúde, em que a gente também deixa essa entrevista do Dr. Regis Santana gravado por muito tempo. É assim uma prestação de serviço a você, ouvinte dessa emissora há muitos anos. O Dr. Regis estava perguntando aqui quanto tempo, e eu disse que é muito tempo. É desde 1996, desde a Rádio Padre Cícero. Teve uma pausa de 1 ano e meio por questões judiciais. Aí foi aí onde o Padre Luiz Sampaio conseguiu a concessão de uma rádio educativa, que é a Rádio Educativa Salesiana Padre Cícero, e a partir dessa concessão nunca mais fechou. Está realmente ao ar todos os dias, né, de segunda a segunda, de domingo a domingo. E o nosso programa está desde o comecinho, né? Era terça e quinta, depois passou para sábado e domingo, depois só no domingo. Era 1 hora, agora são 2 horas. E vamos em frente, né? Enquanto Deus permitir, estaremos fazendo esse trabalho. Então, eu desejo a todos vocês um domingo santo, cheio de Deus, de paz, de saúde, uma semana também, um ano também, 2025 de saúde, tá? E um abraço para todos.